28 Twitch Pop capítulo 109 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester e sua equipe chegaram ao local designado. A primeira coisa que perguntou foi: ele e o filho do chefe se conhecem? A resposta foi, como ele esperava, um sim. E então, começou a busca pelo objeto amaldiçoado que permitiu que o homem fosse possuído. Eles olharam ao redor da casa e logo encontraram uma pedrinha. Sim, uma simples pedrinha era suficiente para abrir a porta para a posse. Mas, o fato é que essas coisas eram extremamente raras, e tantas encontradas em um só lugar certamente não era uma coincidência. As possessões demoníacas funcionavam de uma maneira bastante simples. Os demônios não podem possuir alguém diretamente. Primeiro, eles devem fazer com que a pessoa quebre e perca o controle sobre sua mente. Para isso, essas pequenas chaves e pedrinhas amaldiçoadas são úteis, pois corrompem lentamente a mente do portador, tornando aberta a posse. Os objetos amaldiçoados tentam amplificar os sentimentos negativos na mente de alguém. Portanto, um homem que estava apenas pensando em roubar algo não roubaria com certeza. Um homem que desejasse se vingar de alguém agora iria ao extremo e poderia matar. Também foi difícil perceber as mudanças em si mesmo por causa de quão sutis elas são. E antes que se perceba, elas estão possuídas por um demônio, que pode variar entre classe D, C, B, A, S, SS, SSSX. Se você for possuído por um demônio acima da classe A, você está basicamente morto. No entanto, ainda não se sabia por que essas possessões aconteceram. O que esses demônios querem? E de onde eles vêm? Sylvester estava, no entanto, inclinado a acreditar que o alto clero deveria saber alguma coisa. Eles sempre sabem. Demonium Terrae, Absede. Eles terminaram de cantar seu ritual, e Sylvester, como antes, puxou o demônio para fora e os matou com seu punho de luz. Ele também tentou falar com ele, mas este demônio apenas gritou de dor enquanto morria. Como pode haver tanta bagunça em uma cidade? É causado pelo Bloodling também? Mas não vi nenhuma menção de Bloodlings ser capaz de trazer demônios. Sylvester tentava se lembrar de todos os livros que havia lido durante seus anos de treinamento. Mas as respostas estavam longe de qualquer. Por enquanto, ele sabia que pelo menos a esquizofrenia era devida ao Bloodling. Os traumas do passado estavam sendo acionados nas mentes já enfraquecidas e as enlouquecendo. Vamos ver se meu tratamento funciona. Sylvester enviou Sir Doloren e Gabriel para fazerem suas respectivas tarefas de bisbilhotar enquanto ele aparecia mais uma vez na frente dos doentes no mosteiro. Hoje, ele usaria um meio mágico para curar suas mentes, pois fabricar uma droga como o mundo moderno era impossível para ele, mesmo com equipamentos modernos. Ele era um engenheiro, não um químico. Até onde ele sabia, a suspeita razão pela qual a esquizofrenia acontece é devido a um desequilíbrio de alguns hormônios na mente ou lesão na mente. Infelizmente, nenhum deles poderia ser conhecido com seus métodos limitados. Então era tudo atirar uma flecha com uma venda nos olhos. Pessoal, ouvi dizer que apenas metade de vocês teve um episódio violento desde nosso último encontro. Espero que os métodos de contagem tenham acalmado vocês. Mas hoje, devemos nos mover em direção à cura real. No entanto, todos vocês devem se lembrar que sua condição mental é algo que ficará com você para sempre. Tudo o que você pode fazer é controlá-la e minimizá-la. É como viver com uma doença incurável, mas no seu caso, só vai piorar. Você matou se você permitir isso. Sylvester primeiro chamou a mãe de Shani para se a fez sentar em uma cadeira na frente dele. A mulher parecia muito melhor agora com a alimentação adequada e descanso. Seus olhos não estavam mais vermelhos, e ela não demonstrava muita loucura. O bloco de construção da vida neste mundo é chamado Solarium. A partícula que dá poder a um cavaleiro mago. E a minha capacidade de se conectar a Solis. Cada pessoa, animal ou inseto tem Solarium em si, mas é uma questão quantidade. Quanto maior a quantidade, mais chances eles podem ser grandes feiticeiros. Mas,
O que as pessoas não sabem é que Solarium também pode curar o corpo. E é isso que vou tentar em todos vocês. Lady Coach, vou colocar meus dedos em suas têmporas. Não reaja se sentir o calor. Ele avisou a mulher. Havia também a cabeça de um certo garoto espiando dentro do corredor do sótão com interesse e entusiasmo. Eu confio em você, meu senhor. Quero dizer, padre. Sylvester assentiu e começou a enviar luz da ponta dos dedos para a cabeça dela. Ao mesmo tempo, ele segurou cristais de solário em punhos semicerrados para enviar isso para ela também. A parte triste era que os plebeus eram fracos para os cristais do Solarium. Um mago comum poderia simplesmente mastigar o cristal e absorver toda a energia contida nele, mas pessoas comuns poderiam morrer com o súbito aumento das partículas. Então Sylvester teve que fazer isso devagar e gradualmente. Pior ainda era o fato de que ele nem sabia se seus métodos estavam sendo úteis. Só o tempo diria os efeitos. Como você se sente? Você pode explicar? Ele perguntou. Lady Coach, em sua voz um tanto rouca, mas madura, respondeu. Calor. Uma calor reconfortante em minha mente. É como se eu estivesse voando nas nuvens quentes. Minha visão clareou de alguma forma. Sylvester assentiu e parou, não querendo correr riscos fundindo muito solário. Bom, sente-se e relaxe. Em seguida, Sir Ariclough, por favor, venha e sente-se. Ele foi chamado de o mais doente de todos, com frequentes episódios violentos. Então ele calculou que os efeitos de seu tratamento seriam mais bem demonstrados nele. Shonky, se ele começar a agir mal, preciso que você bata nele, Sylvester ordenou em voz baixa a seu pequeno parceiro no crime. O trabalho de Sir Doloren era descobrir a história da cidade, o que aconteceu durante o saque da Esfinge e, acima de tudo, porque a cidade se chamava Esfinge. Para resolver esses mistérios, ele foi à biblioteca do mosteiro. Cada um tinha, e ele foi autorizado a entrar em quase todos eles por lei devido à sua posição na igreja. Afinal, ele era um comandante da Inquisição, um oficial. No entanto, para sua consternação, ao chegar à biblioteca, descobriu que não havia um único livro. Era apenas uma grande sala vazia com paredes enegrecidas e algumas estantes em estado de destruição. Sr. Doloren. Do nada, o arcipreste Oliver apareceu. Foi um timing muito bom. Ele estava me seguindo. Sir Doloren olhou para trás com um olhar suspeito. O que aconteceu aqui? Onde estão todos os livros? Tenho certeza de que este mosteiro também recebeu muitas cópias preciosas quando foi aberto. O arcipreste Oliver fez uma cara triste, embora fosse falsa, pois Sir Doloren podia ver isso claramente. Houve um incêndio anos atrás e queimou quase tudo. Portanto, não restam mais muitos livros. No entanto, enviamos uma carta à Terra Santa para publicar mais livros. Silvestre estava certo. Há algo acontecendo nesta cidade, algo relacionado a este homem. Nesse caso, irei em frente e informarei o Padre Silvestre. Que a luz sagrada nos ilumine. Sir Doloren fez uma saudação adequada à igreja, cruzando as mãos sobre o peito. Entendi. Mas ele percebeu instantaneamente que o arcipreste estava confuso com isso e tentou imitar seu movimento e, acima de tudo, a saudação estava errada. A mão esquerda deveria estar acima da mão direita. Não há como em 1000 anos um arcipreste não saber como saudar. Quem é esse impostor? Devo enviar uma carta ao quartel-general da Inquisição deste reino. Ele não falou mais e saiu para encontrar Sylvester. Mas no caminho, ele também encontrou Gabriel, que estava em uma missão para se encontrar com o outro arcipreste, que possivelmente estava trancado em um quarto no porão do mosteiro. Qualquer coisa. Gabriel assentiu. Ele deseja falar com Sylvester diretamente. Então vamos encontrá-lo. Não assim. Assim. Estou tentando fazer assim. Mas o som é tão ruim. Sylvester riu enquanto tentava ensinar Shani a tocar violino depois da aula. Até Felix estava lá, tentando aprender e tendo um desempenho ainda pior do que Shani. Este foi um dos momentos que Sylvester tentou apreciar relaxando, já que todos os seus outros momentos eram apenas cheios de tensão. Shei.
Ok, chega, Felix. Eu sei que você nunca teve talento para música em você. Até Shane é melhor. Sylvester pegou o violino do cara enquanto ele tocava como se estivesse esfregando uma lâmina nas cordas. Seja delicado com o barbante e tente seguir seus instintos. Sylvester devolveu ao menino. Shane feliz e cuidadosamente tentou tocar o instrumento e fazer vários sons. Sylvester não o parava a cada segundo, pois isso era contraproducente. Ele deixou o menino explorar como tocá-lo e fazer sons agradáveis. HMPH, eu posso fazer isso também. Felix zombou. Sylvester riu dele. Você está seriamente com ciúmes de um garotinho? Felix cruzou os braços. Só estou dizendo. Eu posso fazer isso também. Shane, ele parece ciumento. Muito gelatinoso, padre. Shane deixou escapar. Felix levantou-se abruptamente. Ah, eu não sei porquê, mas minha mão está coçando. Como se algum pirralho estivesse chamando para ganhar uma bela coqueluche. No entanto, assim que Felix estava prestes a bater levemente em Shane como uma piada, uma nota melodiosa do violino veio, uma novidade para o menino. Isso imediatamente parou Felix e o fez desistir. Tudo bem, você está melhor. No entanto, Shane estava perdido. Como eu fiz isso? Sylvester riu e mostrou a ele repetindo. Talvez um violão seja mais adequado para você. É mais fácil de aprender. O que é isso? O menino perguntou, com os olhos arregalados. Outro instrumento musical que pode ajudar muito a impressionar as mulheres. Shane parecia estar enojado, no entanto. Não. Vou me tornar como você. Um grande clero. Ah tá boy, agora vamos para Gabriel chegou naquele momento e informou que o arcipreste Aiden esperava no porão. Sylvester não perdeu tempo e foi ao encontro do cara. Ele levou Felix junto para fazê-lo ficar de guarda no portão. O lugar era escuro, no entanto, e o surpreendeu como um padre poderia morar ali. Então, você queria falar comigo? Sylvester entrou na sala escura e mal iluminada. Bom. O arcipreste primeiro fechou a porta e o encarou. Pássaros que estão engaiolados não ousam abrir suas asas, pela desgraça que isso traz. Existe um mistério, no entanto, sob a fundação do castelo, escondido sob a capela do Senhor. Tem a chave para abrir e ver, mas tem esperança de que você pode prever, pois sua vida não posso garantir. Tenha um bom dia, padre. O arcipreste Aiden saiu depois de falar em enigmas e deixar Sylvester confuso. Mas ele já havia sentido medo na mente do arcipreste. Claro que ele estava com medo de falar com ele abertamente. Então ele não o impediu. O que ele quer dizer? Que chave? Há um filho. Ah! O que é isso? Ele deixou isso para trás? Sylvester notou um pequeno pedaço de papel no chão da sala. Estava amassado e bem dobrado, deixado no caminho do arcipreste. Sylvester abriu rapidamente para ler, mas continha apenas uma linha curta. Isso alarmou Sylvester rapidamente. Isso é uma armadilha. Twitch Pop capítulo 110 O zumbido baixo do ar passando por várias aberturas para o porão subterrâneo do mosteiro era ameaçador em alguns níveis. Sylvester olhou ao redor e notou que o quarto não tinha muito o que chamar de lar. Havia apenas uma cama em um canto, uma mesa e uma cadeira e alguns livros sobre ela. A coisa mais reconfortante, no entanto, era o símbolo da igreja pendurado na parede perto da porta. Isso mostrou que pelo menos o arcipreste Aiden era um crente em Solis. Mas por que o outro arcipreste o odiava tanto? Felix, entre. Ele ligou para o amigo, a quem ele poderia considerar um irmão neste momento. Ao longo dos anos, ele só podia contar com Felix para fazer qualquer coisa por ele. Os motivos eram muitos, mas acima de tudo, ele era louco. Fique de olho na entrada do porão. Tenho a sensação de que há algo escondido sob o chão. Vou ter que procurar para encontrar a entrada. Ele pediu. Felix notou a seriedade no olhar de Sylvester, e também por ser um inspetor do Sanctum. Ele sabia que era hora de trabalhar, não de brincar. Entendi, mas não entre aí como um palhaço e me ligue. Eu não vou. Sylvester então começou a olhar em volta. Como se sabe,
O mosteiro da cidade não era pequeno. Tinha vários andares e alas de corredores espalhados, o que significava que o porão também era enorme, pois continha muito espaço de armazenamento e também quartos. Mas qual seria o tamanho dela, o que quer que estivesse embaixo dela? Shonki, você também começa a olhar em volta e tenta encontrar um buraco de fechadura onde essa coisa possa se encaixar. Ou talvez algum tipo de alçapão. Ou qualquer parte da parede de onde você sente que o ar está saindo. Ele fez o garoto peludo trabalhar também. Sim, sim, Maxi. Sylvester calculou que a chave a qual o arcipreste se referia era a chave que ele encontrou com o filho do chefe da cidade, a que o possuiu. A chave foi purificada agora, pois ele já havia matado o demônio ligado a ela, então ainda estava em sua posse. Ele olhou em volta para os vários cantos, qualquer pedra na parede que parecia fora do lugar ou mobília que não tinha razão para estar ali. Ele olhou para trás de cada coisa que bloqueava a visão da parede ou de um tapete. Havia até um poço subterrâneo cheio de água. Era compreensível, pois eles estavam no deserto e os níveis de água eram realmente muito profundos no subsolo. Mas ele não conseguiu encontrar nada e ficou um pouco frustrado, pois o lugar era grande demais para ver cada centímetro de cada parede. Era impossível. Existe algum tipo de magia que possa me ajudar? Ele se perguntou e pensou muito. As runas poderiam ajudá-lo a destrancar as portas, mas não havia coisas que pudessem encontrar a porta para ele. Eu deveria usar a magia de fogo e ver se o ar atinge o fogo de qualquer direção. Então, ele criou uma pequena chama na ponta do dedo e começou a se mover perto das paredes do porão. Como era subterrâneo, a entrada poderia estar em qualquer lugar. Se o lugar é subterrâneo e tão bem guardado como um segredo, então não faz sentido como o filho do chefe encontrou esta chave. Como a chave saiu? Ou ficou do lado de fora para sempre? Maxi. Olha. Ao ouvir a voz de Mirage, Sylvester correu para vê-lo em outra parte do porão. O que aconteceu, Shonk? Ah! Ei, encontrei tantas bananas. Mirage apareceu em cima de uma pilha de mercadorias. Sylvester calculou que era ali que o mosteiro guardava seus suprimentos. Shunki, você quer que eu fique com raiva? Estamos trabalhando agora, e eu lhe disse para não brincar quando estiver trabalhando. Ele avisou. Trabalho? Ah! O buraco da fechadura. Sim, eu encontrei, Maxi. Siga-me. Mirage manteve uma banana na boca e começou a fugir. Sylvester seguiu atrás, e logo chegaram a um beco sem saída. O que há aqui? Aqui, sente-se e olhe para mim. Mirage o chamou com as patas e mostrou uma rachadura no chão onde 4 pedras tinham suas bordas se cruzando. A ponta da chave tinha o formato de um sinal de mais com ganchos na ponta também. À primeira vista, Sylvester sentiu que este não era o lugar, e era um simples baseado. Mas quanto mais ele olhava para as outras partes do chão de pedra, ele descobriu que eles não tinham essas rachaduras. Não é de admirar que eu tenha perdido. Apenas Shonki, com seu baixo ponto de vista, poderia ter visto isso. Ok, afaste-se. Vou tentar colocar a chave nele. Ele pegou a chave de metal estranha, mas longa, e a inseriu na abertura. A princípio, ele não tinha muitas expectativas porque não conseguia ver nenhum mecanismo dentro dele. Clique. Parece que ganhei mais uma banana. Mirage perguntou descaradamente. Sylvester riu e bagunçou a cabeça de Mirage. Sim, mais um. Mas de onde veio o som? O chão não tem porta, porém algo se abriu. Então, mais uma vez, a busca pelo local começou. Desta vez, porém, não demorou muito, pois Sylvester notou algo estranho. Espere, toda a água do poço acabou. E lá, parece haver um buraco no fundo. Ele chamou Felix rapidamente e disse que eles deveriam entrar no poço. Mas o cavaleiro consistentemente forte parecia ter pensamentos duplos sobre isso. Ele continuou olhando para o poço escuro e profundo que parecia um buraco para o inferno. Não, de jeito nenhum. Olha só, cara, é tão escuro e fundo que a gente nem sabe a largura desse buraco e para onde ele dá. Sylvester, no entanto, sabia que tinha que entrar para ver o que quer que o arcipreste estivesse contando.
E a chave era única. Não havia como ser tudo em vão. Eu tenho magia de luz, então podemos ver tudo facilmente. Além disso, eu sei que é grande o suficiente. Confie em mim. Sylvester argumentou. Como? Você entrou lá? Não eu, mas Chonk sim. Eu vou entrar. Você pode seguir ou ficar aqui e esperar por mim. Sylvester pulou no poço e logo desapareceu na escuridão como uma vela diminuindo lentamente. Esse cara. Agora minhas roupas vão sujar de novo. Felix suspirou e também pulou. No entanto, logo seus gritos altos ecoaram por toda parte, e também algumas palavras profanas saíram de sua boca. Ah! Foda-se, Max. Maldito lanterna. Filho da P. Acontece que no final do poço havia um deslizamento viscoso que os levou mais fundo. Para ele, tudo era escuridão, pois ele não tinha magia de luz. Respingo. Alguns segundos depois, ele caiu na água até a cintura. Mas, felizmente, não estava mais escuro, pois Sylvester também estava lá com a mão brilhando ao redor. À primeira vista, eles perceberam que estavam em um sistema de cavernas subterrâneas, pois o teto parecia estar coberto de estalactites por toda parte. Eles eram tão grandes quanto cavalos e casas. Eles também estavam cobertos de algas devido à umidade. Mas, o lugar não era nada pequeno, pois eles não podiam nem ver o fim ao seu redor. Mas os sons da água e do ar fluindo ao redor deixam uma pitada de medo em suas mentes. Cara, como vamos voltar? Félix perguntou. Sylvester estava realmente preocupado com isso, mas, ao mesmo tempo, eles eram magos e não havia nada a temer. Eles sempre poderiam usar os elementos da terra para criar um caminho para si mesmos. Vamos primeiro dar uma olhada e nos preocupar em voltar mais tarde. Tenha cuidado, no entanto, pode haver buracos no chão, pois tenho certeza de que algumas dessas pedras do teto caem regularmente. Ele avisou e começou a se mover em uma direção aleatória, cada passo sendo dado com cuidado. A água parecia ser preta, no entanto, então não havia como olhar para o fundo. Ugh, não gosto disso. Isso é uma caverna. E se um Bloodling estiver aqui? Félix perguntou. Silvestre deu de ombros. Então nós lutamos. Não se preocupe. Eu vim preparado. O gato no meu ombro é a minha preparação. Ele pensou. Mirage estava com raiva agora, pois ele também havia caído na água. Enquanto se moviam em busca de um fim para a caverna gigante, eles viram muitas maravilhas naturais na forma de padrões no teto. Quão fundo no subsolo estamos? Félix se perguntou. Provavelmente algumas dezenas de metros abaixo, pelo menos. Já estávamos no porão. Silvestre respondeu. As pessoas que criaram o mosteiro sabiam sobre esta caverna gigante de antemão? Ele se perguntou. Foi o clero que colocou o buraco da fechadura ou foi outra pessoa? Ah! Olha lá, Max. Felix apontou na direção oposta em que eles estavam se movendo. Parecia haver um ponto de luz ao longe. Rápido, pare de usar sua magia de luz. Sylvester fez isso e olhou, e suas mandíbulas caíram. Chamar o lugar de bonito era um eufemismo, já que os padrões no teto da caverna brilhavam em uma luz branca fraca, um puro deleite para a vista. Ele notou algo estranho, no entanto. Vamos nessa direção, Felix. Os padrões brilhantes no teto parecem ser mais claros nessa direção. Então eles se moveram, e continuaram se movendo. Eles não sabiam quanto tempo havia se passado, mas podiam sentir que estavam caminhando há muito tempo e, ainda assim, não havia fim à vista. Como diabos esse lugar é tão grande? Abrange toda a cidade? Félix reclamou. Sylvester não falou. No entanto, ele estava começando a se sentir estranho de repente. Era como um zumbido duradouro em sua cabeça que aumentava cada vez mais. Parece que estamos no caminho certo. Finalmente. Félix exclamou. Sylvester também parou de andar e novamente usou a palma da mão para espalhar a luz mágica por toda parte. Na frente deles pareciam estar as ruínas de uma gigantesca estrutura de construção cinza. Provavelmente um castelo. Mas estava em um estado quebrado, coberto de algas crescidas demais. Mantenha sua espada pronta. Ele ordenou Félix.
Eles então se aproximaram da estrutura gigante que parecia tocar o teto também. Parece que a estrutura foi escavada no solo em vez de ser construída com pedaços. Sylvester manteve sua lança na mão direita, preparado para se defender de qualquer coisa que pudesse surgir em seu caminho, já que a existência de uma estrutura significava que alguém costumava morar lá. Não havia porta para a entrada, apenas um arco nas paredes gigantes. Eles entraram com cuidado e olharam em volta. Crunch. Hugo. Eu pisei em alguma coisa. Felix olhou para baixo com desgosto. Sylvester ajoelhou-se, no entanto. Uma caveira? Não parece ser de um humano. O crânio parecia estranho com chifres e uma mandíbula alongada, mas Sylvester se lembrou dos crânios semelhantes que vi alguns meses atrás. Vamos olhar mais ao redor. Sylvester tinha um palpite sobre onde ele estava, mas precisava de mais provas. Para encontrá-lo, resolveu aproximar-se das paredes do prédio que lhe davam um zumbido na cabeça. E com certeza, ele notou algo gravado nele. A mesma lua crescente das ruínas que encontramos na floresta de vinhas. O que isso significa? Max. Que língua é essa? Felix exclamou a alguns metros de distância, olhando para uma parede com a ajuda de um cristal de luz. Sylvester correu e deu uma olhada. Havia algumas letras gravadas nas paredes. Eles eram grandes e profundos o suficiente para terem sobrevivido à corrosão do tempo. Mas eles foram chocantes, no entanto, já que ele os tinha visto apenas uma vez em seus tempos de escola. Esta é a língua dos antigos. Twitch Pop capítulo 111. Você pode ler isto? Félix perguntou. Eu gostaria de poder. Sylvester suspirou e negou. Ninguém sabe ler essa linguagem, Felix. O fato de termos encontrado a prova já é chocante o suficiente. Mas, por que isso está aqui? As pessoas que usavam essa linguagem viviam no subsolo. Apenas imagine aprender esta língua de alguma forma. Ouvi dizer que a língua antiga tem um efeito mágico superior. Você pode se tornar o Papa em um instante. Felix começou a procrastinar ali mesmo. Sylvester zombou. Você também está na corrida para se tornar o Papa, amigo. PFFT. Você está falando sério? Estou esmagando a primeira garota com quem me sinto conectado. Não tenho interesse em ser virgem por toda a vida. Você pode carregar esse fardo alegremente, se quiser. O plano de Felix já estava claro. Sempre foi. Sylvester não respondeu rapidamente, no entanto. Eu não sei, tornar-se o Papa parece um aborrecimento. Não poderei viver para mim mesmo. Estarei cercado por lambe-botas. Estou muito feliz como estou agora. Eu posso entender. Meu irmão diz o mesmo. Ele costumava desejar se tornar o Conde de Sambal antes e assumir o comando de nosso pai. E agora que ele está assumindo o comando, ele reclama que isso destruiu sua vida. Acho que algumas coisas são apenas para ser admirado de longe. Vamos dar uma olhada e terminar esta nossa pequena excursão. Ainda não descobrimos por que aquele arcipreste nos disse para vir aqui. Tenho certeza que ele não sabia o que existe aqui no subsolo, então algo deve ter acontecido acima relacionado a este lugar. Sylvester voltou ao trabalho e olhou para a esquerda e para a direita. Havia várias gravuras da lua crescente e da língua antiga. Mas tudo foi inútil para eles. Fora isso, havia crânios de seres estranhos também. Eu deveria pelo menos tentar escrever todas essas palavras. Então ele começou a copiar tudo em alguns pergaminhos graças à graça de Lois Mirage. Enquanto ele caminhava lentamente de uma parede para outra, ele logo encontrou algo novo. Desta vez, as palavras gravadas eram reconhecíveis. O que isso está fazendo aqui? Primeiro a árvore agora está aqui. Sylvester olhou para a parede. Há para ver mais longe do que nossos olhos podem. Então procure onde tudo começou. Lutero estava aqui. Sylvester nem sabia como deveria estar chocado com isso. O primeiro Papa também esteve aqui? Por quê? Ele estava procurando a língua antiga. E que enigma é esse? Ele sentiu que agora era ainda mais importante anotar todas essas palavras da língua antiga, pois elas podem ser úteis no futuro. Também ficou claro que o primeiro Papa era um personagem muito mais importante na história do que os livros contavam.
Havia algo acontecendo nos bastidores. Algo que a igreja não sabe, ou eles tentam esconder. Em outro pensamento, ele lembra que a menção do primeiro Papa era limitada nos livros, e apenas as lendas e histórias dele fundando a igreja eram contadas. Nunca foi revelado como ele viveu e suas ideologias, como outros papas da história. Mesmo os livros sobre o homem eram limitados, tornando o primeiro Papa um ser mais lendário do que um Papa. Max. Eu os encontrei. Aquele maldito arcipreste Oliveira é falso. Felix gritou de longe. Sylvester abriu caminho rapidamente e encontrou Felix parado ao lado de 5 esqueletos inteiros, a parte mais importante sendo que todos usavam roupas de clérigos. Um deles estava em traje de arcipreste e os demais eram sacerdotes simples. E além dos seus esqueletos, no chão, algo estava escrito com sangue seco e enegrecido. Eles nos jogaram no poço. Oliver Weston, Gustav Mormon, Ainsley, Charles. Ah! Então foi isso que aconteceu. Sylvester exclamou e esfregou o queixo. Esses homens provavelmente morreram de fome depois de caminhar indefinidamente e finalmente chegaram a essas ruínas. Felix estava com raiva, no entanto. O arcipreste Oliveira acima os matou. Por quê? Porque uma cidade cometeria heresia e correria o risco de ser exterminada pelos inquisidores. Eu não sei, mas logo descobriremos. Vamos deixar este lugar agora, Felix. Sylvester juntou todos os restos mortais dos clérigos e saiu das ruínas. Como vamos voltar? Aquele lugarzinho de onde caímos é muito pequeno. Podemos encontrá-lo? Felix perguntou preocupado. Sylvester sorriu e acenou com a cabeça para o gato em seu ombro. Em um instante, Mirai começou a apontar suas patas em uma determinada direção. Apenas me acompanhe. Levaram tanto tempo para retornar quanto para chegar às ruínas. Graças ao nariz sensível de Shonk e ao monte de comida e banana que Sylvester deixou para trás, foi fácil encontrar um caminho. Eventualmente, eles chegaram ao pequeno buraco no teto da caverna. O caminho de volta seria difícil, mas não impossível. Vamos usar a magia da terra. Sylvester e Felix criaram degraus altos para si mesmos que os levaram a alcançar o buraco no teto. Então, eles começaram a criar pequenas pedras salientes no túnel de onde caíram para que pudessem segurá-los e escalar seu caminho. Não foi fácil, mas como os dois eram cavaleiros jovens e fortes também, o esforço físico não era nada. Eles permaneceram calmos e silenciosos durante todo o caminho de volta. No entanto, Sylvester estava imerso em pensamentos sobre o primeiro Papa. Ele sentiu que procurar mais detalhes relacionados ao homem pode responder algumas perguntas importantes para ele. Ao mesmo tempo, essa tarefa que começou como algo normal tomou a forma de algo imenso demais. Loucura, demônios, bloodlings, Papa I, e agora esta heresia. As coisas continuaram aumentando, ele sentiu. Lentamente, eles chegaram ao topo e pularam para fora do poço. Então Sylvester usou a mesma chave para trancar a porta escondida novamente e encheu o poço com água. É uma loucura como existe um mundo totalmente novo debaixo deste pequeno poço, Felix murmurou. Não vimos nada. Não fomos a lugar nenhum. Não fale sobre isso com ninguém, a menos que descobramos o que está acontecendo nesta cidade. Entendeu? Onde estão Felix e Sylvester? Você os viu? Gabriel estava procurando por seus amigos que haviam desaparecido horas atrás. Sir Loren também ficou preocupado, pois não o encontraram em nenhum lugar do mosteiro. Eles também não estão curando os pacientes. Aconteceu alguma coisa com ele? Eles o levaram para algum lugar? Gabriel pensou no pior cenário e estava a um passo de entrar em contato com os inquisidores locais para assumir o comando. Bom. Quem diria que as garotas eram tão mal-humoradas nessa cidade? Felix chegou de repente, parecendo ter vindo de fora do mosteiro. Onde você estava? Sir Loren questionou. Felix esfregou o cabelo embaraçosamente. Eu estava apenas. Você sabe. Passeando. E quanto a vocês dois? Por que os rostos tristes? Estávamos procurando por Sylvester. Ele estava com você? Perguntou Gabriel.
Félix assentiu. Oh, ele está olhando em volta e encontrando mais pessoas sofrendo dessa doença cerebral. Ele estará de volta em breve, não se preocupe. Venha, uma senhora gentil me presenteou com algumas frutas. Vamos comer. Félix sabia que tinha que fazer algumas bobagens e manter os dois despreocupados com Sylvester, então ele continuou tagarelando e entretendo-os. Sir Doloren não estava satisfeito, no entanto. Não é bom deixá-lo sozinho, Padre Félix, considerando a sorte dele. Vamos, velho careca, senta aqui já. Félix estava cansado e frustrado. Ele vai voltar. Confie em mim. Félix. O que você está escondendo? Gabriel rapidamente percebeu. Porra. Nada. Ah, essa fruta é tão gostosa. Sir Doloren. Eu seguro os seus braços. Você segura sua perna. Gabriel deu um pulo de repente. Bom. Eu não vou cair tão facilmente, garoto. Félix brigou de volta. Estou velho demais para isso. Sir Doloren ficou ao lado Crunch. Ele deu uma mordida na maçã. De fato, os frutos são bons. Instantaneamente, os dois meninos pararam e olharam para o rosto do homem sem jeito. Claramente, eles se jogaram desta vez. Mansão do chefe Canabão. Finalmente tínhamos o mosteiro sob controle, e agora esses supostos padres apareceram. Isso é uma loucura. Temos que cuidar deles antes que se torne demais. Calma, chefe. O arcipreste Oliver falou. Eu sei que é frustrante e honestamente irritante estar constantemente à espreita. Mas precisamos ter cuidado, para que eles não sintam o cheiro disso e atraiamos a ira da Terra Santa. Que? O chefe Kennard cuspiu para o lado. Aqueles filhos da puta do sol, eles eram inúteis então, e eles são inúteis agora. Aquele bardo. Ou sei lá, ele diz que a doença mental está se espalhando por causa do que aconteceu 15 anos atrás. Foram eles. Nós sofremos por causa deles. Sir Olan também estava na sala, sentado em uma cadeira distante perto da mesa. Chefe, temos um problema maior agora. O necromante é um bispo de alto escalão. Ele pode ter mais poder até do que o sacerdote, e se ele descobrir, nós nos juntaremos a seu exército de mortos-vivos. Eles são os mesmos. Arcipreste Oliver murmurou. Eles são provavelmente inspetores do Sanctum. É assim que eles são chamados. Não podemos estragar isso, ou será o fim. E quanto ao problema nas montanhas? Perguntou Sir Roland. O chefe Kennard cruzou os braços e zombou. Temos dinheiro. Podemos contratar um grupo lendário da guilda. Eles devem ser bons o suficiente para lidar com qualquer demônio que resida lá. O que estou dizendo é claro, precisamos desses sacerdotes fora da cidade o mais rápido possível. Aquele padre loiro está desaparecido a partir de agora. Ouvi seus parceiros chamando por ele. Arcipreste acrescentou. Ótimo, é melhor ele encontrar algum demônio e simplesmente morrer agora. Os filhos da puta do sul não são bem-vindos na minha cidade. Eles perderam esse direito anos atrás, Pollux. Sir Roland, no entanto, foi alguém que viu os milagres de Sylvester e ficou honestamente comovido com eles. Temos que matá-los. Mesmo que os odiemos, eles fizeram mais por nós do que qualquer outro. Finalmente, estamos vendo algum progresso no tratamento das pessoas. Bom, veja isso. O chefe Kennard pôs um papel na mesa. Um sorriso estava claro em seu rosto. Aquele garoto vale 100.000 graças de ouro. Tanto dinheiro pode facilmente nos permitir não apenas contratar um grupo de aventureiros lendários, mas também economizar o suficiente para rejuvenescer o comércio mais tarde. Ah, eu preciso de outra bebida. O chefe Kennard levantou-se e caminhou até o armário para pegar um bom vinho caro enquanto se dirigia aos dois cúmplices do crime. Vamos lidar com aquele arcipreste Aiden também. Ele veio da Terra Santa, mas, não importa o que dermos a ele, sua lealdade sempre mentirá para eles. Mas eles enviarão investigadores para procurar. Lord Bard também é o favorito de Deus. Sir Roland os advertiu. Embriagado de poder, o chefe Kennard zombou. Nada a temer, senhor. Eu tenho tudo sob controle.
O que o homenzinho loiro pode fazer? Ele abriu o armário que rangeu sorrindo, já vendo o dinheiro da morte de Sylvester. Sem saber, ele logo estaria ficando tão frio que precisaria de uma dúzia de aquecedores de pedra quentes. Vamos comemorar com o melhor vinho da minha. Ag. O que você? N não. Nós não queríamos sai. Baque. O chefe Kennard caiu de bunda no chão. Lá, dentro do armário, estava um homem com um largo sorriso diabólico e olhos estreitos. Agora não havia nada que pudesse salvar esses homens de sua morte. Desculpe, esse homenzinho loiro se convidou para entrar. Posso tomar um copo também? Tweet Pop capítulo 112. Então, eu sou um filho da puta do Sol? Devo dizer, nunca ouvi essa palavra antes, mas é realmente engenhosa. Faz sentido. Sylvester saiu do armário, onde se escondeu por mais de uma hora neste exato momento. Em um instante, a pequena sala de reuniões estava em alvoroço. Sylvester ficou surpreso ao ver, no entanto, que havia uma pessoa extra que não havia falado até agora. Uma mulher com vestes de mago. Não se levante. Afinal, sou apenas um padre humilde. Mas, enquanto isso, por que também não corto minha cabeça e a coloco na sua mesa? Dessa forma, você pode obter essa recompensa facilmente, certo? Malditos pagãos. Em um instante, seu rosto mudou de todos os sorrisos para temível. Todos na sala estremeceram de medo, sem saber o que poderia acontecer a seguir. Você matou o arcipreste anterior e tomou seu lugar. Além disso, mais 4 sacerdotes. E os fundos mensais que o mosteiro recebe da Terra Santa. Você os comeu? Espere, deixe-me adivinhar. O chefe Kennard é um homem gordo e saudável. Deve estar na barriga dele. Só um minuto, deixe-me estripá-lo e retirá-lo. Sylvester tirou uma faca de suas vestes e caminhou em direção ao chefe Kennard, que ficou horrorizado e tentou se levantar, mas caiu para trás todas as vezes. Suas pernas desistiram de medo. Padre, por favor, nos ouça primeiro. Sir Roland falou rapidamente, tentando acalmar a situação. Existe uma razão pela qual odiamos tanto a igreja. Não é você quem odiamos. E aquele plano de matar recompensas foi do chefe. Sylvester assentiu e ocupou o lugar do chefe Kennard. Falar. Sir Roland era o único homem que Sylvester podia respeitar de alguma forma porque o homem havia agido razoavelmente anteriormente sob suas ordens. Não só isso, ele também era contra matá-lo. Isto é de 15 anos atrás. Acabamos de receber a notícia de que uma grande horda de canibais do deserto estava vindo em direção à cidade. Nos ocupamos em nos fortalecer e colocar mecanismos de defesa em torno das paredes. Tínhamos certeza de nos proteger, pois havíamos criado as paredes apenas para isso. Tínhamos óleo, flechas e lanças prontas para matar todos eles. Mas, quando eles estavam prestes a nos cercar, o arcipreste do mosteiro, aquele bastardo. Ele e sua equipe mataram os guardas e abriram os portões para escapar com seus pertences em uma carruagem. No entanto, eles deixaram os portões abertos, pois só podiam ser fechados por dentro. No momento em que tentamos fechá-lo, os canibais do deserto estavam entrando na cidade em massa, matando e queimando tudo o que podiam encontrar. Eles saqueavam casas, estupravam mães e filhas, brincavam fazendo homens correrem e depois os caçavam. Eles comeram recém-nascidos. Os horrores ainda estão frescos como se tudo tivesse acontecido ontem. Sir Roland tomou um gole de água e continuou. Os homens que você vê na cidade são os sortudos que os canibais decidiram tomar como escravos. Todos os outros velhos e jovens foram assassinados. Enquanto as mulheres, elas sofreram o pior destino, pois suas almas foram assassinadas no 3 dias a cidade foi ocupada. Mas, graças a um aventureiro chamado Jacques, conseguimos sobreviver até mesmo a isso, pois ele nos trouxe comida e remédios em segredo. Somente quando o rei Gland chegou ele massacrou os canibais e acabou com sua tirania. Mas o estrago já havia sido feito. Estávamos quebrados de mente e corpo. Mais tarde, também levantamos nossos problemas com a igreja, mas fomos ignorados e nossas palavras nunca chegaram à Terra Santa.
Todos nós aqui éramos fiéis seguidores de Solis antes. Foram vocês que destruíram nossa fé. Não merecíamos aqueles 3 dias de inferno. Sylvester nunca esperava isso, mas hoje ele viu lágrimas nos olhos de um velho alto e forte. Eram verdadeiras lágrimas de dor e frustração. Sylvester suspirou e relaxou. Eu não ligo. O que? Sir Roland encarou. Eu não me importo e se você acredita em Solis ou não. Eu posso entender por que você perdeu a fé. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas o que você fez com esse ódio é algo que eu não posso aceitar. Você matou 5 clérigos e ainda planeja matar mais. Receio que esses sejam crimes pelos quais você deve pagar. Quanto ao arcipreste, anos atrás, responsável por quebrar a defesa da cidade. Diga-me o nome dele e você terá retribuição. Comentou Silvestre. Ele é um bispo agora. Nós o conhecemos. Seu nome é Richmond Donaris. Sir Roland respondeu. Sylvester assentiu e pegou um pequeno livrinho parecido com um diário e escreveu o nome nele com um pedaço de carvão que guardava. Ele será levado à justiça. Você tem minha palavra. Mas, no caso aqui, o falso arcipreste Oliver e o chefe Kennard devem morrer por seus pecados. Essa é a lei sagrada da terra. Isso não é demais? O pessoal da cidade vai se revoltar. Por fim, a mulher falou. Sylvester olhou de volta. Você sabe o que teria acontecido com esta cidade se você tivesse me prejudicado com sucesso? Os inquisidores teriam destruído este lugar. Sem estupro, sem pilhagem, tudo teria sido incendiado, e todas as pessoas, independentemente da idade e sexo, teria sido morto. Os 4 adultos na sala engoliram um pouco de ar frio e se entreolharam. Sylvester se levantou e decidiu sair. Decido o que você deve fazer. Vou continuar fazendo meu trabalho, curar os pobres que sofreram. Mas, lembre-se, não posso mentir quando reportar a Terra Santa, então é melhor você escolher suas opções com sabedoria. Cuide-se, e que a luz sagrada ilumine seus caminhos. Houve um silêncio sinistro no telhado depois que ele saiu. Sir Roland olhou para o falso arcipreste e o chefe Kennard com raiva, pois eles haviam trazido isso sobre eles. Feliz agora. Estou chamando o conselho da cidade para se reunir imediatamente. Até lá, vocês dois ficarão em prisão domiciliar aqui mesmo. Você não tem autoridade para fazer tal coisa. O chefe Kennard atiu, furioso de raiva. Sir Roland concordou. Eu sei, mas assim que o conselho municipal souber por que fiz isso, eles só vão me agradecer. Ele se aproximou do chefe Kennard. Como você pode planejar matá-lo depois que ele salvou seu filho? Senhora Merisa, vamos. Seus talentos de cura foram desperdiçados com esses dois. A mulher, Lady Merisa, olhou para o chefe Kennard e o falso arcipreste e falou com desgosto. Eles dizem certo, você colhe o que planta, então não adianta chorar de tristeza. Você queria matá-lo, e a mesa simplesmente virou. Seja grato por não estar seguindo o caminho da igreja. Queimado. Sylvester viu o sol nascer lentamente no céu. Não estava nublado hoje, então o céu azul fresco parecia absolutamente lindo hoje. As pessoas andavam em volta dele porque a casa do chefe ficava na melhor parte da cidade. Ele olhou para os rostos das pessoas. A maioria deles estava sorrindo ou era apenas normal, mas ele se perguntou quanta dor e sofrimento eles escondiam por baixo disso. Porque a igreja às vezes parece ser o verdadeiro inimigo da humanidade para mim. Deveria ser o oposto. Ainda assim, ele não foi muito duro com a igreja porque o que aconteceu com a cidade Esfinge era responsabilidade do arcebispo do condado local. O fato de não ter encaminhado as denúncias o coloca em tanto pecado quanto o arcipreste, que deixou os canibais entrarem. Justiça. Eu deveria ter seus nomes em meu relatório final. Sabendo que São Oazirus lê, alguma ação provavelmente será tomada. Ah! Senhor curandeiro. Por que você está parado aqui? De repente, uma voz feminina interrompeu seu pensamento. Ao olhar, notou uma mulher gordinha, de meia idade com o rosto cheio de sorrisos. Sim, você precisa de alguma ajuda? Ei, não querida. Toma, pega esse queijo.
que eu cozinho ele fresquinho. Obrigada por ajudar os doentes. A mulher entregou a ele um pedaço redondo de queijo e simplesmente saiu, cantarolando. Por mais absurdo que fosse, ele agradeceu e foi embora. Mas, ele foi novamente parado, desta vez por um homem alto e musculoso com uma barba de dar inveja. Ah, Lorde Curandeiro, pegue este pano de seda fino. Acabei de trabalhar nele. Vai combinar com o seu cabelo loiro. O homem entregou-lhe um rolo de tecido de seda vermelho e foi embora feliz. Sylvester ficou estupefato. Esta foi a primeira vez que as pessoas foram tão gentis com ele nesta cidade. Na verdade, eu era muito gentil. Eu fiz algo bom demais. Meu Lorde Curandeiro. Coma algumas frutas frescas. Você precisa de toda a energia possível para o seu trabalho fabuloso. Querida, pegue uma torta de maçã que eu fiz. Obrigado pelo seu trabalho duro. Você é casado, Lorde Curandeiro? O que você acha da minha filha? Ela tem 14 anos. Desta vez, Sylvester correu o mais rápido que pôde, pois as coisas estavam saindo do controle. Ele não tinha ideia do que tinha feito ou como tantas pessoas sabiam sobre ele de repente, mas uma coisa que ele sabia era que a fama nem sempre era um bom jogo. Meu senhor, gostaria de afiar sua lâmina. Farei isso de graça. Quando um ferreiro deteve, Sylvester decidiu acabar com essa confusão. Obrigado, mas você pode me dizer por que está fazendo isso? Tantas pessoas me deram coisas. Boa! O velho ferreiro riu. Você não sabe? Meu neto acabou de voltar e me disse que... Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.